Encerrada. Muito obrigada. Está encerrada esta sessão. Agora em Brasília, 1h49, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, encerra esta sessão plenária da Câmara dos Deputados, em que o plenário aprovou 3 projetos de decreto legislativo que ratificam acordos internacionais e também um projeto de lei que procura beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica na busca por emprego. É o projeto de lei 3878 de 2021, de autoria do deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Esse projeto reserva 10% das vagas intermediadas pelo Cine, o Sistema Nacional de Empregos, a mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O deputado Alberto Neto ainda está no plenário e vai conversar conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, esse projeto foi bastante elogiado, foi aprovado por unanimidade, de forma simbólica, e é uma tentativa de salvar mulheres vítimas de violência doméstica para que elas consigam ter o próprio sustento. Perfeito. Esse projeto surgiu de uma experiência policial, né, de presenciar o quanto a violência doméstica destrói famílias, quanto a violência doméstica colabora para o feminicídio. O Brasil hoje é o 5º país do mundo no número de feminicídio. E a maioria dos casos, a violência doméstica atinge todas as classes sociais, mas a sua grande maioria está na periferia, pessoas de baixa renda. E eu, como policial, presenciei várias vezes a mulher ia prender o marido e a mulher não queria que o marido fosse preso, mesmo ela estando agredida, humilhada, psicologicamente, fisicamente. Ela não queria que o marido fosse preso porque ela não saberia como ia se sustentar. Então, muitas vezes a mulher não sai da casa do agressor porque ela não tem para onde ir, não tem com quem deixar o seu filho, não tem como sustentar o seu filho. E nós precisamos mudar essa história, tirar o Brasil desses números vergonhosos de ser o 5º país do mundo no número de feminicídio. Então, ao priorizar, a separar 10% das vagas do Cine, você está incentivando que a mulher que sofreu violência, que sofre violência, saia da casa do agressor, que ela salve a sua vida, que ela possa ser feliz, que ela possa sustentar o seu filho. É isso que nós queremos, mudar a história do nosso país e acabar com a violência doméstica dessa nação. Deputado, o seu projeto foi relatado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que acrescentou mais uma informação ao projeto, né, permitindo que, caso esses 10% de vagas não sejam preenchidos por mulheres vítimas de violência doméstica, sejam preenchidos por mulheres de um modo geral. Perfeito. Parabenizar a deputada Tabata Amaral, que fez um brilhante relatório e aperfeiçoou o texto. Então, ao separar 10% das vagas para as mulheres que sofrem violência, mas se não atingir, e nós queremos que nem atinja por estar reduzindo os números, mas se não atingir, priorizar as mulheres algo preventivo. Porque se a mulher está empoderada do emprego, ela consegue se defender melhor da violência do agressor. Então foi um aperfeiçoamento do texto muito importante. Deputado, o projeto agora segue para análise do Senado Federal e a expectativa é bastante positiva pela sua aprovação. Positivo. Quero agradecer a todos os deputados que aprovaram o projeto, agradecer a presidente que está aqui ao meu lado, a deputada Rosângela, que presidiu essa aprovação de maneira brilhante. Foi um dia muito importante, foi uma vitória das mulheres brasileiras, foi uma vitória do nosso país, dos homens, da nossa família, que nós queremos mudar a história desse país, que nós queremos acabar com essa agressão. Nossa mulher merece ser feliz e é isso que nós vamos lutar. Vamos lutar que esse projeto tenha celeridade no Senado e ainda esse ano nós queremos a sanção do presidente Bolsonaro. Deputada Rosângela Gomes, boa tarde. A senhora que presidiu esta sessão, a expectativa com relação ao aproveitamento desse projeto na sociedade, o reflexo social desse projeto é bastante grande. Sem sombra de dúvidas, boa tarde a todos que nos acompanham na TV Câmara. Cumprimentar aqui o autor da matéria, meu querido companheiro deputado capitão Alberto, não só
companheiro de casa, quem eu tenho a honra e a alegria de servir o povo brasileiro ao seu lado, mas também de partido, com uma excelente proposta vocacionada para as mulheres brasileiras, com a sensibilidade, né? Nós já vimos com o desemprego em alta no período pandêmico, isso piorou um pouco mais, e o capitão Alberto sensível a esse tema, porque você sabe que muitas mulheres são mães e pais ao mesmo tempo, e ele, com um olhar mais sensível, abriu nessa proposta de lei 3878 de 20 a possibilidade do Sistema Nacional de Emprego recepcionar de forma privilegiada essas mulheres, principalmente que são mães e pais, para que possamos, através dessa matéria, dar dignidade às mulheres. Então, para nós que presidimos hoje a sessão em tempo integral, né, foi uma honra, uma satisfação muito grande, e também dizer que foi um relatório construído pela deputada Tabata, mas também sobre o olhar e as mãos de toda a bancada feminina e de todos os deputados, como vimos aqui no plenário durante as manifestações, a sensibilidade da dor da mulher brasileira, que infelizmente é vitimada, e nesse momento de pandemia isso aconteceu de forma assustadora. Então, para mim foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, e como o capitão falou, espero que esse percentual de mulheres não sejam preenchido pela violência, mas sim pela necessidade de trabalho e dignidade. Deputada, além desse projeto de reserva de vagas por meio do Sistema Nacional de Empregos, é importante também programas de capacitação das mulheres para conseguir certos empregos. Foi o que a deputada Maria Rosas também ressaltou durante a votação. E a Maria fez uma fala extremamente feliz, né, capitão? Porque se nós não qualificarmos neste momento de pandemia, onde tudo se tornou quase virtual, e nós sabemos da dificuldade, por exemplo, eu tenho 54 anos, eu tenho dificuldade às vezes de me movimentar no mundo virtual, mas através da qualificação, que é o que uma das nossas deputadas aqui sugeriu, através do curso de qualificação, e eu vejo isso, capitão, eu sou presidente da Comissão de Trabalho do Mercosul, também já é uma preocupação que nós tínhamos no ano passado, de qualificarmos e prepararmos estas mulheres para o futuro. Hoje aqui na casa, através da bancada feminina, nós fizemos a premiação de várias personalidades femininas, e uma delas foi a secretária nacional de Política para as Mulheres, a doutora Cristiano Brito, que está fazendo um trabalho de excelência junto com a ministra Damares Alves, preocupadíssima com essa questão. Ela tem, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres no Brasil, através do nosso governo, o governo Bolsonaro, levado a todos os estados esse curso de qualificação de mão de obras. Eu tenho certeza, com a norma estabelecida através dessa votação da matéria do nosso querido deputado capitão Augusto, e juntamente com o trabalho da secretaria e a secretária e a ministra, nós poderemos na ponta não só levar a norma, mas também de forma prática levarmos os cursos de qualificação de mão de obras. Deputada Rosângela Gomes, muito obrigado pela entrevista, obrigado também ao deputado capitão Alberto. Eu que agradeço, foi um dia muito emocionante hoje. Eu tenho certeza que nós estamos contribuindo para salvar milhões de mulheres brasileiras. Obrigada também, Deus abençoe, boa tarde, obrigada a todos pelo carinho e atenção de sempre conosco aqui na casa. Obrigado. Além desse projeto que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Empregos a mulheres vítimas de violência doméstica, o plenário da Câmara também aprovou hoje 3 projetos de decreto legislativo que ratificam, aprovam acordos internacionais. Um deles foi o projeto de decreto legislativo 1154 de 2018, que aprova o texto de uma emenda à Convenção sobre Proteção Física do Material Nuclear, endossada pelo Brasil por ocasião da Conferência da Emenda da Convenção em 2005 em Viena. O relator desse projeto de decreto legislativo foi o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que conversou com a nossa produção. Vamos ouvi-lo.
Olha, a Câmara acaba de aprovar esse importante projeto que ratifica um acordo internacional que, na verdade, é 2005. Esse acordo nasceu quando do ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a Agência Internacional de Energia Nuclear resolveu se reunir em 2005 em Viena para endurecer as regras, principalmente de material nuclear para usos pacíficos. É importante lembrar que material nuclear de uso pacífico, na mão de pessoas mal intencionadas, ela pode, na verdade, ser bastante perigoso. E esse acordo implicava que os países membros, 43, iriam ratificar nas suas legislações internas a questão de classificar como delito o transporte criminoso de material nuclear pacífico dentro do país externamente, classificar com muito mais rigor todo o procedimento de aprovação de uso desses materiais e sempre, logicamente, visando evitar ações terroristas no âmbito e com o uso de material radioativo. Esse acordo ficou praticamente 17 anos para ser aprovado no Brasil e hoje finalmente aprovamos na Câmara dos Deputados. Olha, o país membro passa a ter uma responsabilidade muito maior na questão da fiscalização de quem usa o material nuclear para usos pacíficos, uso médico, pesquisa, né? 2, a punição sobre os agentes que, na verdade, tentam burlar essa legislação. Ou seja, os países membros passam a ter uma responsabilidade maior sob risco de ferir esse tratado e, logicamente, sofrer sanções internacionais caso não seja cuidadoso em relação a isso. Por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás um caso em Goiânia de material radioativo, de material de uso pacífico, que foi mal depositado e causou a morte e lesão em várias pessoas. Esse material, por exemplo, na mão de pessoas mal intencionadas, ela poderia, por exemplo, usar isso como uma arma terrorista. Então, o país membro dessa convenção passa a ter responsabilidade agora de evitar casos como desse tipo, porque ele está sujeito a sanções internacionais. O deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que a gente acabou de ouvir, foi também o relator de um outro projeto de decreto legislativo aprovado nesta sessão plenária. É o projeto de decreto legislativo 333 de 2021, que aprova o texto de um acordo de cooperação no âmbito da defesa entre Brasil e a República Argelina Democrática e Popular, assinado aqui em Brasília e também em Argel em 2018. Vamos ouvi-lo. Olha, hoje também foi aprovado um importante projeto, que é de um acordo internacional entre Brasil e Argélia, no âmbito agora de defesa militar. Ele permite uma cooperação entre as Forças Armadas brasileiras e as Forças Armadas da Argélia no aspecto de treinamento, planejamento, compra de material militar. E isso é importante para o Brasil porque, como a Argélia está no norte da África, tem condições de temperatura, de clima diferentes dos nossos e faz com que nós possamos trocar justamente as informações, ou seja, qual o comportamento numa ação militar em dois ambientes absolutamente diferentes. Então, ele é bastante amplo, é um acordo padrão que o Brasil faz com outros países também e dá liberdade, a partir de agora, e aprovando no Senado, que as nossas Forças Armadas possam fazer esses acordos pontuais ou grandes acordos de cooperação entre as duas Forças Armadas. A questão da defesa também foi objeto de um outro projeto de decreto legislativo aprovado na sessão de hoje. É o projeto de decreto legislativo 566 de 2019, que aprova um protocolo complementar ao acordo entre Brasil e Chile sobre cooperação em matéria de defesa referente ao intercâmbio de dados e serviços de catalogação da defesa, assinado aqui em Brasília em 2018. Além desses 3 projetos de decreto legislativo que ratificam acordos internacionais e do projeto de lei que procura beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica na busca por empregos, o plenário também aprovou um requerimento de urgência para análise, para apreciação de um projeto de resolução que denomina 2 corredores aqui da Câmara dos Deputados com os nomes de 2 ex-deputados, Haroldo Lima e Simão Cecim, que faleceram este ano vítimas de Covid-19. É isso. Você pode acessar o site da Câmara dos Deputados na internet, câmara.leg.br, a agência Câmara de Notícias, para ter acesso às notícias do que foi aprovado hoje aqui na Câmara, acessando esse QR Code, dirigindo a câmera do seu celular para esse QR Code e acessar
as notícias a respeito da pauta de votações de hoje aqui na Câmara, todos os projetos, as proposições que foram aprovadas. E também ter acesso até à íntegra dessas proposições, os relatórios, as emendas, os pareceres, enfim, visite câmara.leg.br e navegue à vontade. Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.